Muito boa noite. Estamos começando mais um Jornal da Noite. Vamos agora para um breve intervalo. Elis, por favor, intervalo. Vamos para o intervalo, Elis, por favor. De novo aí, toda hora eu tenho que ficar chamando aí a atenção de vocês. Intervalo aí, por gentileza. O pessoal aí quer o intervalo logo. A CPI da Covid vai ouvir hoje o reverendo Hamilton de Paula, que é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, entidade sem vínculo com o governo federal. Ele teria intermediado a negociação de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca com a Davat Medical Supply. O ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, que diz ser um representante da empresa americana, afirmou em depoimento à comissão que o reverendo teve participação nas negociações. Amanhã, os senadores ouvirão o ex-secretário do Ministério da Saúde, Coronel Marcelo Blanco, que teria apresentado Dominguete a Roberto Dias, ex-diretor de logística da pasta. Aos senadores, Dominguete afirmou que Blanco também estaria no jantar em que Dias supostamente pediu propina de $1 por dose de vacina nas negociações com a Davat. Na quinta-feira, quem presta depoimento é Ayrton Cascavel, que foi assessor especial do Ministério da Saúde durante a gestão do general Eduardo Pazuello e é investigado pelo Ministério Público por supostamente ter atuado em ações de combate à pandemia quando ainda não tinha o cargo oficial na pasta. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, espera que nessa segunda etapa a CPI olhe mais para os estados e municípios. Você já tem provas contundentes de desvios de recurso. Aqui em Brasília não é suspeita, né? Já existem documentos bastante robustos, né? Inclusive com documentos do Ministério Público, da própria Justiça, onde demonstra toda a operação envolvendo, né, essa empresa precisa. A CPI vai investigar também médicos do Ministério da Saúde que estariam incentivando o uso de cloroquina no momento mais crítico da pandemia no Amazonas. Vídeos mostram os medicamentos sendo encaixotados com destino a Manaus e médicos fomentando o uso das medicações. A vacinação poderia estar mais acelerada se não fosse o atraso nas entregas das vacinas da Pfizer e AstraZeneca dentro do Programa Nacional de Imunização. A avaliação é do governo de São Paulo. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, disse que precisaria de uma garantia do Ministério da Saúde para poder antecipar a agenda e incluir novos grupos no calendário. Todas as medidas que foram tomadas no plano estadual de imunização foram milimetricamente estudadas para que essa sensação fosse mantida, fosse garantida na prática, lá nos pontos de vacinação. Nesse momento, para que nós possamos fazer alguma antecipação de doses, seja da AstraZeneca, seja da Pfizer, nós precisamos ter a garantia do Ministério da Saúde na entrega desse numerário de doses. Mesmo com a antecipação da vacinação para diversas faixas etárias no estado, ainda não há nenhuma estimativa para a não obrigatoriedade do uso de máscara e do relaxamento de protocolos. Gorenstein aponta que não se pode baixar a guarda para não retroceder. Temos que seguir os exemplos de fora. Os exemplos daqueles países que, apesar de terem taxas de vacinação superiores a 90%, tiveram simplesmente o retirar das máscaras e das medidas sanitárias. Isso acabou impactando numa recorrência de número de casos elevados. O secretário afirmou que somente quando todos os dados da ciência aliados aos da saúde derem conforto para a tomada de uma decisão médica, será encaminhado um parecer ao governo para o relaxamento dos protocolos sanitários. Por enquanto, garante o secretário, ainda não é hora.
Foi renovada a esperança de serem encontradas ainda vivas as 3 crianças que desapareceram em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no fim do ano passado. O saco com ossos com uma ossada, encontrado pela Polícia Fluminense na última sexta-feira, no Rio Botas, entre Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada, não continha os ossos dos 3 meninos. Lucas, de 9 anos, Alexandre, de 11 e Fernando Henrique, de 12. Segundo uma perícia preliminar da Polícia Fluminense, o que havia dentro do saco era uma ossada de cachorro. Os próprios parentes dos 3 meninos acreditavam que ali poderiam estar depositados os restos mortais das crianças de 9, 11 e 12 anos de idade. Tinham tomado conhecimento de uma história semelhante, já haviam repassado essa informação à polícia, que depois de buscas encontrou, na última sexta-feira, esse saco com ossada. Felizmente, eram ossos de um cachorro. A polícia do Rio de Janeiro segue investigando o sumiço, o desaparecimento dos 3 meninos que tinham saído de casa para brincar em 27 de dezembro do ano passado e não mais voltaram para o lar. A suspeita da Polícia Fluminense é que as crianças podem ter algum tipo de envolvimento com o desaparecimento de uma gaiola de passarinho. E a ordem para, supostamente, matar as 3 crianças teria partido de um traficante de drogas que ficou incomodado com a suposta ação dos meninos. Esse traficante já foi identificado, conhecido vulgarmente como Piranha, recompensa definida em R$1.000 para quem der pistas sobre o paradeiro do criminoso do Rio. Dayana Borlini deu à luz ao pequeno Davi em janeiro de 2021. A veterinária de 35 anos disse que enfrentou dificuldades no início da amamentação. 8 dias após o parto, a criança se negava a pegar o seio. A mãe, já com a mama machucada, se sentia frustrada. Mesmo tentando fazer a pega correta, seguir, né, as recomendações de como amamentar corretamente, mesmo assim eu fiquei muito machucada. Então, meus 2 seios ficaram com buraco. Apesar dos desafios, Dayana não desistiu. Contou com a ajuda de 2 consultoras de amamentação e da família, além de seguir todas as recomendações da pediatra. Recentemente, Davi completou 6 meses de vida e de aleitamento materno exclusivo. Então, no meu caso, foi o apoio do meu marido, que vestiu a camisa comigo, e mesmo que na primeira semana o bebê tenha perdido peso, ele me incentivou a continuar até que a gente conseguisse realmente amamentar de forma tranquila. Casos como o da Dayana são muito comuns. Segundo a pediatra da UTI neonatal do Hospital e Maternidade Promatre, doutora Débora Passos, dores e fissuras nos mamilos podem surgir. No entanto, algumas mudanças fazem com que o bebê se alimente bem, sem prejudicar a saúde dos seios da mãe. Se você não orienta essa mãe, não fortalece essa mãe de que essa dor vai passar, de que nós vamos corrigir a pega, de que nós temos como mudar a posição do bebê em cada mamada para que ele não pegue sempre no mesmo ponto que dói, e isso vai minimizar essa dor dela. Muitas vezes a gente medica um pouco a mãe para a dor e faz alguns tratamentos no próprio mamilo para ajudar. Então, tem como você tratar esse mamilo com gel de lanolina e fazer esse mamilo descansar um pouquinho. Enfim, tem toda uma orientação que você dá quando houve fissura mamária. No Brasil, o mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. O leite materno é considerado a melhor fonte de nutrição para bebês, capaz de reduzir em até 13% os índices de mortes de crianças menores de 5 anos, segundo o Ministério da Saúde, que recomenda a prática até os 2 anos de idade ou mais e de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Durante a pandemia, a amamentação trouxe muitas dúvidas para as mães. Por causa disso, o Ministério da Saúde lançou a campanha Todos pela Amamentação é proteção para a vida inteira, com o objetivo de incentivar a prática, mesmo em casos de Covid-19. A pediatra Débora Passos esclarece que são raras as vezes
em que a mãe não pode amamentar. A gente toma todos os cuidados para que a mãe use máscara, mas o aleitamento materno é indicado que continue sendo realizado, inclusive porque a mãe transmite para o recém-nascido os anticorpos que ela está produzindo contra o coronavírus. Então, realmente não foi contraindicado, muito pelo contrário. Ainda segundo Débora Passos, os benefícios do aleitamento materno não se restringem somente à criança. Então, a mãe que amamenta, ela tem 6% a menos risco de desenvolver câncer de mama. Então, assim, os benefícios para a mãe também, quando ela amamenta, em termos do útero voltar ao seu tamanho original após o parto, o organismo da mãe, o emagrecimento pós-parto, o aleitamento materno ajuda, e a diminuição da incidência do câncer de mama para a mãe. A Semana Mundial do Aleitamento Materno é celebrada em mais de 120 países entre os dias 1º a 7 de agosto. Este ano, em sua 30ª edição, a campanha vem com o slogan Proteja a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Segundo a OMS e o Unicef, anualmente cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o 6º mês de idade. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem por unanimidade a abertura de inquérito para investigar ataques do presidente da República ao sistema eletrônico de votação e às instituições. O objetivo é apurar um suposto abuso econômico e campanha eleitoral antecipada por parte de Bolsonaro. O TSE aprovou também pedido para que o presidente da República seja incluído no inquérito que apura as chamadas fake news. O presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso, criticou os ataques pessoais do presidente Bolsonaro e admitiu que o processo não tem sido fácil. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. O presidente Jair Bolsonaro manteve as críticas às urnas eletrônicas, mesmo após todos os 15 ex-presidentes do TSE terem saído ontem em defesa do sistema eleitoral. Eles ressaltaram que nunca houve comprovação de fraude nas eleições e que a existência de voto em papel não impediu as constantes alegações de problemas em outros países. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, defendeu a necessidade de baixar o tom. Que o relacionamento entre os poderes pressupõe a atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos, porém com a atuação harmônica e alinhamento entre si, em prol da materialização dos valores constitucionais. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Apesar dos apelos aqui dentro do próprio governo para que o presidente amenizasse as críticas, Jair Bolsonaro ontem voltou a afirmar que o Supremo Tribunal Federal trabalha, na verdade, para a volta do ex-presidente Lula ao poder. Queremos uma farsa ano que vem ou uma eleição marcada por suspeição? A quem perder entra na justiça. Quem vai analisar o recurso em última instância? Exatamente o que tiraram o cara da cadeia, exatamente o que tornaram elegível, exatamente o que os contaram os votos. Vão recorrer para eles? O presidente garante que não teme perder a disputa no ano que vem. Teme sim a interferência indevida no processo eleitoral. Ele insiste na tese da vulnerabilidade da urna eletrônica e ressalta que não é o único, que a população também começa a se sentir desconfortável com o processo. Já o presidente do TSE, ministro Barroso, alerta que, na verdade, o voto impresso incentivaria a compra de votos, principalmente no interior, possibilitando a volta do coronelismo e o fortalecimento das milícias. De Brasília, Luci. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia e do Datafolha mostra 83% dos entrevistados acham a energia elétrica cara.
53% deles apontam os impostos como responsáveis pelo valor, considerado alto. Para 19%, o principal motivo do preço elevado é a falta de concorrência no mercado ou a impossibilidade de escolher a empresa fornecedora de energia. 81% das pessoas consultadas gostariam de ter opções sobre o fornecedor. Se a livre escolha fosse implantada, 70% dos entrevistados trocariam o atual fornecedor por outro que oferece preço menor, ressalta o presidente da Abracel, Reginaldo Medeiros. O brasileiro ele vê como a competição como uma forma de reduzir o preço da energia elétrica que ele percebe como caro ou como muito caro. E é importante assim, eu dizer uma frase aqui, que a competição no setor de energia elétrica ela ocorre na energia, não no transporte. O transporte, que é feito pelas distribuidoras, continuará com as distribuidoras. Hoje, de cada R$100 que você paga de energia, 20 é o transporte e 100 é a energia. Então, é no produto, na energia, que teremos competição. O estudo também revelou que depois da pandemia, a conta de luz passou a pesar mais no orçamento de 80% das famílias. O consumidor diz que passa mais tempo em casa e que a renda familiar diminuiu no período. 74% dos consultados na pesquisa afirmam que procuram economizar energia para tentar reduzir o valor da conta de luz. Os dados foram apurados em maio em 130 municípios, entrevistando 2.081 pessoas de todo o país, com 16... Para custear o benefício. Segundo a empresa, qualquer decisão estará sujeita à governança e à política da companhia. O governo deve publicar ainda nesta semana a medida provisória que trata da criação de um novo programa de transferência de renda que venha a substituir o Bolsa Família. A informação foi dada pelo ministro da Cidadania, João Roma. Nesta segunda-feira, ministros do governo apresentaram a proposta aos presidentes da Câmara e do Senado. Ainda não foi definido se o nome Bolsa Família será mantido ou se vai ser rebatizado. Uma possibilidade tratada por membros do Planalto é Auxílio Brasil. O valor do futuro programa ainda não foi definido. Uma ala próxima do presidente Jair Bolsonaro quer que chegue a R$ 400 por mês. De acordo com o ministro João Roma, o texto deve ser enviado ainda sem apontar de quanto será o benefício. A quantia vai depender de um acordo entre diferentes ministérios. A reestruturação do programa social seguirá através do MP e não tratará sobre valores. O valor vai ser decidido entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia. Vai ter algum gatilho em relação ao orçamento? Não há gatilho. A equipe econômica trabalha com um valor acima de R$ 300, que pode chegar a R$ 400 caso algumas medidas sejam aprovadas. Uma delas, também discutida na reunião desta segunda, é a PEC dos precatórios, que autoriza o governo a parcelar dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas. A previsão é que para o ano que vem, esses pagamentos custem cerca de R$ 90 bilhões para o governo federal. A intenção é que o governo possa pagar os precatórios mais caros em frações. Isso abriria um espaço de aproximadamente R$ 40 bilhões no orçamento, que seriam usados para custear o novo programa social. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que uma matéria não depende da outra, mas indicou que podem ter relação. Mas a discussão aqui é acerca de uma modulação acerca dos precatórios. E isso aqui, de alguma forma, impacta também no orçamento do próximo ano, que, por sua vez, por decorrência, poderia impactar no programa social. Mas o programa social não visa de forma nenhuma sair do teto. O objetivo do governo é que o novo programa de transferência de renda entre em vigor a partir de novembro. Além do Bolsa Família, o benefício deve substituir o auxílio emergencial, que tem previsão de ser pago até outubro. Por se tratar de uma medida provisória, assim que ela for enviada ao Congresso, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias. Será exibido agora também no canal History. A iniciativa da Jovem Pan com a EI Networks começa nesta terça-feira, dia 3 de agosto. O CEO Raul Costa espera escrever a história. O History, há mais de 20 anos no Brasil, tem como objetivo principal estar entregando esse conteúdo e essa informação, contando muito sobre a história.
o que nos ajuda muito a entender o dia de hoje. E, por outro lado, se você analisa o que o Jornal da Manhã faz de contar as coisas que estão acontecendo hoje, óbvio, isso vai fazer parte da história do futuro. Então, esse foi o momento que a gente acreditou que realmente faria todo sentido agregar todo esse conteúdo, toda essa informação que o Jornal da Manhã traz dentro do History Channel. Raul Costa reforça que ampliar o acesso à informação depende da credibilidade. Há uma preocupação muito grande com relação à credibilidade e à qualidade da informação. E assim como o History, né, que há 20 anos, como eu comentei, já está no Brasil entregando esse conteúdo, a Jovem Pan tem uma história muito longa, né, de seriedade e credibilidade na informação. Então, essa, digamos assim, é uma razão muito clara para nós, né, de você ter essas duas companhias com toda essa credibilidade, com toda essa qualidade de informação, se unindo para continuar entregando e amplificando, digamos assim, né, a entrega desse conteúdo que a gente gera todo dia. O diretor de jornalismo da Jovem Pan, Humberto Candil, avalia a união das duas marcas. Ganham os dois. O History, que é um canal já conceituado na TV por assinatura, e a Jovem Pan com o Jornal da Manhã, um jornal conceituado no jornalismo brasileiro. Portanto, tanto o Jovem Pan como o History Channel têm muito a comemorar a partir de hoje. Olha, o presidente Jair Bolsonaro praticamente descartou ontem apoio à proposta de taxação de grandes fortunas. Segundo ele, a discussão é demagógica e populista. Dividir riqueza e renda? Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? O presidente descarta ainda a possibilidade de aumento da carga tributária e tabelamento de preços, como fez a Argentina, por exemplo, com a carne, o que, segundo o presidente, significou falta do produto e aumento dos preços. Escolhas erradas, populistas, demagógicas, vendendo ilusão, prometendo o paraíso. A proposta apresentada pelo Ministério da Economia de reformulação do imposto de renda conseguiu desagradar tanto a classe média quanto os empresários brasileiros. O texto prevê cobrança de 20% sobre lucros e dividendos, o que incidiria sobre os ganhos dos empresários e acionistas no país. A discussão é antiga e sempre gerou polêmica. O PT, durante os 13 anos de governo, até discutiu o assunto, mas nunca conseguiu avançar na matéria. O discurso, na época, era de que a taxação das grandes fortunas seria ineficiente. De Brasília... Estamos chegando mais um fim do nosso Jornal da Noite. Encontramos vocês amanhã e uma boa noite a todos.